Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro 4K com Brownies. Aqui a gente compartilha dicas e estratégias que te levam a um faturamento de R$4.000 por mês exclusivamente com Brownies. Eu sou a Jéssica do Expert em Brownie, Pedro, meu parceiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 4K com Brownies. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Brownie cru no meio. Da série Mitos que Dão Vergonha. Essa é a verdade, viu, gente? Já começa a se sentir confortável nesse vídeo, porque se você é um dos caras que sai afirmando que brownie é cru no meio, eu já tô falando logo, mitos que dão vergonha. A gente que é expert em brownie, o coração até dá aquela acelerada quando você escuta que um brownie é cru no meio. Quando você escuta que brownie é um bolo solado. Meu Deus! Nossa, dá até dá uma palpitação, dá uma palpitação, gente. Então, já se sinta confortável. Abra o coração para receber novos conceitos, para entender por que eu digo que isso é um mito, porque isso pode mudar seu jogo no campo de batalha. Amor, a verdade é o seguinte, quando a gente está falando que ele é cru, ou que ele não é cru, que ele é assado, a gente está falando literalmente do ponto do brownie. E é uma das dúvidas que mais chegam para mim no Instagram. Qual é o ponto certo do brownie? Quantos pontos existem de brownie? Quais são as possibilidades? Vou falar uma coisa para você. O ponto do brownie é o ponto certo. É igual o Jacan fala do salmão. Qual é o ponto do salmão? É o ponto certo. Não tem para onde você brincar. Ou você tem um ponto certo que agrada a grande maioria das pessoas, ou você praticamente está fora do jogo. Então, pessoal, quantos pontos existem de brownie? Para mim, existe apenas um ponto, que é o ponto certo. E o ponto certo, ele não é cru no meio. Olha só, sabia disso? O ponto certo não é cru no meio, o ponto certo não transforma o seu brownie em bolo, então está proibido a partir de agora falar para o seu cliente que está a fim de comprar. Quando ele pergunta o que é que você está vendendo, você fala assim, é brownie. O quê? Um bolinho de chocolate. Tá proibido isto a partir de agora, tá? Por quê? Porque, cara, se você não souber apresentar seu produto, não souber dominar o seu produto, não souber falar do seu produto, se você não souber vender o seu produto, você não vai vender, você tá fora desse jogo, seu concorrente vai te engolir. Então, o primeiro passo, brincadeiras à parte, o primeiro passo para que você tenha sucesso no seu negócio, se torne referência, domine o assunto, é você literalmente voltando para as bases e descobrindo o que é um brownie. Quais são os pontos que eu consigo alcançar com um brownie. Para mim, o ponto certo é o que te coloca no jogo, o ponto errado é o que te tira do jogo. O ponto certo é aquele que tem 3 estruturas. E por que eu sempre falo de 3 estruturas? Porque é a estrutura que permite que você corte aquele pedaço de brownie num quadrado, que você corte num mini brownie, que você corte num formato de guirlanda, que você faça um naked, que você faça uma torta. É a estrutura que te permite isso. Como pode um brownie cru, aquele brownie onde a massa, você não consegue cortar, porque se você cortou ela vai dar uma derretida, não vai ficar alinhada ali, não vai ficar, sempre esqueça a palavra que eu quero falar. Não, com acabamento. O acabamento, gente, quando eu travar e tô falando é o acabamento, tá? Não vai ter, se tá no ponto errado, se ele é cru, você não tem como brincar e como variar. E eu não posso acreditar que isso é um brownie. Então, meu brownie tá saindo cru, Jéssica. Então não é brownie. Não é brownie, beleza. Se ele tá saindo muito assado, também não é brownie. Também não é brownie. Mas vamos lá. Como é que eu transformo esse produto cru no brownie? Gente, as pessoas me perguntam isso. E é mais óbvio do que parece. Se a carne tá crua, você faz o quê? Isso, você deixa mais no forno. Se essa massa tá crua, você vai fazer o quê? Aumenta o tempo de forno. Descobre a temperatura ideal. Faz esse produto chegar no ponto do brownie. Se você desliga antes, tira do forno antes, você vai ter um produto que te tira do jogo. E por que você continua tirando do forno antes? É esse jogo que não entra na minha cabeça quando a galera chama a gente no direct. A gente vai com toda boa vontade tentando ajudar, mas às vezes sai do automático e para e observa o seu negócio. A sua resposta pode estar bem ali. Se o seu brownie está cru, se sua massa está crua, o que você tem que fazer? Tá cru, tá mole, eu tenho que deixar mais tempo no forno. E aí você vai vigiar. Porque do cru para o ponto do brownie e do brownie para um assado demais, para um produto ressecado,
É uma diferença de poucos minutos. E quando eu digo poucos minutos dentro do curso, é literal, né, amor? Os alunos já pegaram isso. Poucos minutos mesmo, pessoal. É questão de segundos. Às vezes, dependendo do ponto que você tá, é uma questão de segundos para você perder ou chegar no resultado perfeito. Então, existe apenas um ponto do brownie, que é o ponto certo. O ponto certo, para mim, ele tem 3 estruturas. Ele tem uma base assada. E quando a base está assada, eu consigo enxergar ela levemente ali embaixo. Isso significa que seu produto já não está com essa característica de cru. Ele já não está derretendo, se espalhando, cremoso demais. Gente, brownie, ele não tem que ser cremoso em excesso. Brownie tem que ser úmido, é uma massa úmida. Não é uma massa que eu vou colocar na boca e ela vai se dissolver e eu vou engolir. Eu vou colocar e eu tenho que mastigar. Esse é o processo. Se tá virando uma papinha na boca e tá engolindo, tá errado. Você não tem um brownie. Então eu tenho que mastigar. E a estrutura com umidade faz com que eu comece a mastigar esse negócio, amor. Isso dissolve na sua boca, desmancha na sua boca. Então, ponto certo e ponto errado. Acho que ficou bem claro. Exatamente. Ponto errado geralmente tem 2. Aquele que está cru e aquele que a galera chama de bolo, que também é outro mito. É aquele que passou do ponto. É aquele que assou demais, perdeu a umidade, a base está com um leve gostinho de queimado, a base está bem dura, perdeu a casquinha, passou do ponto, está um ponto errado. Exatamente, amor. A diferença entre o ponto certo e errado é que o ponto certo é o que te faz faturar 4 mil reais por mês com brownies ou mais do que isso. O ponto errado não te faz. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que não dá para ficar aceitando o ponto errado. Por que não dá para continuar tirando aquela massa no mesmo tempo de forno sabendo que tá cru. Eu vou te explicar isso. Porque é importante conhecer o seu produto. Porque é importante saber o que é um brownie. E em vários vídeos aqui no YouTube e no Instagram, eu venho trazendo o conceito do brownie na teoria e na prática. Assim, destrinchando para vocês o que eu entendo sobre brownie, o que eu conheço sobre brownie, para isso melhorar o resultado de vocês. E por que é importante conhecer o seu produto? Porque uma vez que você divulga aquele produto, você está propenso a encontrar 2 tipos de cliente. Aquele cliente que não conhece brownie, aí você tem que conhecer para poder apresentar. E você está propenso também a encontrar aquele cliente que já conhece brownie. Esse cliente tende a ser muito crítico, porque normalmente ele já comeu brownie fora do país. Isso pode acontecer. E aí ele sabe exatamente o que é um bom brownie. E é atrás disso que ele está. Então, se você não conhece o seu produto, você desaponta esse cliente que já comeu brownie. E se você não conhece o seu produto, você tende a perder a venda daquele cliente que não conhece um brownie e que, cara, vai achar que tá comendo um bolo, vai achar que tá comendo uma massa mole. Então, galera, a importância de conhecer o seu produto, dominar o assunto, saber vender. Não é só saber falar sobre o produto. Ah, um brownie ele é uma massa de chocolate. Você tem que saber as técnicas de venda. Você tem que saber ganhar aquele cliente, desejar, fazer com que ele deseje aquele produto. Fazer com que aquele cliente, de fato, tire o dinheiro do bolso e compre o seu produto. Fazer com que ele queira espalhar a experiência de comer o seu produto na mesa da casa dele, para os filhos, para os amigos, escolher o seu produto para presentear. Por isso é importante você conhecer o que é um brownie, porque você tem que entregar aquilo que você anuncia, aquilo que você vende. Benefícios de chegar ao ponto certo do brownie. É exatamente isso que eu estou te falando. É consequência do conhecer. Quando você vende brownie, quando você anuncia brownie, você tem que entregar brownie. Você não pode falar que vende brownie, fazer um Instagram, brownie da Tatá, brownie do Júnior. E na hora do cliente comer, ele vai falar, cara, o que é isto? Se isso é um brownie, eu literalmente não gosto de brownie. E é por isso que muitas pessoas que você vai se deparar nessa jornada, muitos possíveis clientes, vão chegar e vão falar para você o seguinte: não, muito obrigada, eu não gosto de brownie. Isso é porque ele já teve uma péssima experiência com brownie. E essa experiência não pode vir de você. Não pode vir de você falar que está vendendo um brownie e entregar um produto que não é um brownie. Então, quando você vende,
Quando você entrega, você tende a colher feedbacks positivos, porque afinal a pessoa tende a gostar daquele produto. Ela está gostando do que está comendo porque ela recebeu e está comendo aquilo que você prometeu que entregaria. Então é muito natural começar a colher feedbacks positivos nesse processo. E se tem feedback positivo, significa que o seu cliente está gostando. E se o cliente está gostando, significa que ele tende a começar a te indicar para a galera. Ele tende a fazer o boca a boca. Você começa a se tornar referência naquele mercado, referência sobre brownie, autoridade, você sabe do que está falando. Então veja bem, você não chega a ser autoridade no assunto se nesse primeiro passo falha. Porque se você está falando que está vendendo um brownie, está oferecendo um brownie e a pessoa não come um brownie, ela sente que você não tem domínio do assunto. Ela não te enxerga como autoridade em brownie. Ela tende a procurar outra pessoa, como eu te falei, ela tende a falar. Se ela nunca comeu brownie, ela vai pensar, cara, se isso é um brownie, eu não gosto de brownie. É por isso que é importante não só você conhecer o ponto certo e o ponto errado, mas também você saber apresentar o seu brownie, falar do seu produto, ter as técnicas de venda exata para que você possa se tornar uma autoridade. Porque tudo é uma coisa ligada à outra, né, amor? Exatamente. Ó, gente, cliente satisfeito te gera indicação. E a indicação é a arma mais poderosa para você vender, melhor do que qualquer estratégia de marketing. Sim, o boca a boca ele existe aí há milênios, há décadas, desde não sei quando. A indicação tem esse poder. E é a indicação que faz com que você se torne referência num curto prazo. Muitas pessoas falando de você o tempo todo. A gente tem inclusive algumas estratégias dentro do curso que elas são focadas em gerar indicação, fazer com que outras pessoas comecem a falar de você para acelerar esse passo da referência, esse objetivo de ser referência na sua região. Show, amor? E, amor, e para aquelas pessoas que ficam com aquele negócio na cabeça assim, nossa, eu não sei qual que é o ponto certo, eu não sei como alcançar, qual é o ponto certo então? Exatamente, é isso que a gente falou. O ponto certo é aquele que te dá a possibilidade de principalmente criar outros produtos, que te dá a possibilidade de colocar no saquinho, da pessoa pegar no individual, comer no individual. O ponto certo para mim é aquele que tem as estruturas. Isso, as estruturas. As estruturas. Agora, como alcançar o ponto certo, né? Eu já entendi o que é o ponto certo, mas como que eu busco por isso? Como que eu vou atrás disso? Como que eu busco conhecimento para isso? E a estrutura do brownie perfeito, amor? Revisa pra gente qual é a estrutura do brownie perfeito para não gerar dúvidas. Gente, quando você conhece, nem que seja na teoria, o resultado que tem que sair do forno, fica muito mais fácil esse processo. Então, o que eu estou te dando aqui é exatamente a teoria que pode te guiar nesse processo, tá? Uma base assada. O que é uma base assada? Significa que quando eu desenformar o meu brownie e virar o meu brownie, eu preciso ver que está assado o fundo. Eu preciso tocar e não sentir umidade na minha mão, não sentir minha mão oleosa. Está assado. Porque se tiver cru, você não vai nem conseguir pegar ele assim. Você mal vai conseguir desenformar. Seu papel manteiga não vai nem sair do seu brownie. Olha as dicas que eu estou te dando. Então, Pedro, a estrutura do brownie perfeito, do ponto perfeito, ele tem a base assada. A base te permite fazer tudo isso que eu acabei de falar. Acima da base, a gente tem o centro. O centro não pode estar mole. O centro tem que te permitir cortar. Você tem que olhar para o meio e ele tem que estar escuro. Porque se ele estiver numa cor clara, significa que ele assou tanto quanto a base. Se ele tiver numa tonalidade mais forte, escura, significa que ele está úmido. E a prova disso é quando você dá aquela apertadinha e ele desce e fica. Porque ele não é um bolo pode voltar, né? Brownie, ele é úmido, ele é denso. Se apertou sem dificuldade, ele tem que ficar ali, úmido. E a terceira e última camada desejada por todos é a famigerada casquinha. E existem vários tipos de casquinha, não se apeguem a isso. A coroa do rei, que é o que a gente mostra aqui, e aquela mais quebradiça. Tudo isso varia de acordo com a qualidade dos seus ingredientes, com o chocolate que você usa. O importante é um brownie com essas características no ponto certo. Fechou? Fechou, amor. Perfeito. Acho que agora deu para revisar e repassar tudo, não tem mais dúvida. Né? Deu sim. Vamos lá então, vamos para o próximo passo. Bom, por que as pessoas tendem a errar neste processo? Por que você está aí do outro lado, está me escutando, mas não consegue colocar isso em prática? Por que você que não está nem me escutando, acabou de cair aqui, ou tem alguém te contando sobre esse vídeo, por que essa pessoa não consegue parar de errar? Porque ela busca referências
que não tem base para ela. Ela busca referências erradas nesse processo. E quando eu digo referência errada, o que eu estou falando? Eu estou falando de você entrar na internet, você entra lá no Pinterest, o Pinterest é cheio disso, cheio de foto maravilhosa. Aí você clica ali, ele te dá a receita. Ele não te dá o modo de preparo. Se ele não te dá o modo de preparo, ele não te dá as técnicas de preparo. Se ele não te dá as técnicas, ele com certeza também não vai te dar dicas valiosas daquele modo de preparo. Se você só tem a receita, você não tem o resultado daquela receita. A foto não te garante que aquele é o resultado daquela receita. O que eu acabei de te entregar na folha anterior é exatamente o resultado que você tem que alcançar. Então, cuidado com replicar receitas sem dicas, sem você ter o conhecimento para analisar se aquela receita vale a pena ser replicada, se aquela foto condiz com o resultado da receita, porque se você tem um mínimo de conhecimento, sabe o que acontece? Você bate o olho na receita e você fala assim, cara, acho que tem farinha demais para a quantidade de líquidos. Será que realmente isso vai dar bom? Ou não, ou tem farinha de menos, será que isso vai ter estrutura? Se você tem o conhecimento, e gente, quanto mais conhecimento você absorve, quanto mais conhecimento você adquire, mais você se especializa naquele assunto. O cara que especializa, o cara que é especialista no assunto, ele bate o olho, ele sabe identificar. Por que que um médico, na sua grande maioria das vezes, salvo exceções de algumas coisas novas na medicina, por que que ele não precisa passar mais de 5 minutos no consultório com você? Porque ele é especialista no assunto. Ele bate o olho, ele tem uma informação, ele já sabe o que está rolando. Então, se você não tem essa maldade, ainda não tem essa base de conhecimento para replicar receitas, cuidado com as referências que você busca na internet, porque elas podem estar te trazendo um resultado errado. E você está todo feliz com o resultado errado porque você nem sabe que ele está errado. Exatamente. Esse é o pior. O pior erro, pessoal, é aquele erro que você não sabe que é o erro. O pior cego é o cego que não quer ver, não tem um negócio assim? Exatamente. Ou seja, você não tem nenhuma referência positiva, uma referência certa para avaliar o resultado da internet e saber se o seu deu bom ou se o seu deu ruim. Aí o que você faz? Você vai para o mercado, você coloca seu nome, você começa a vender e não sabe por que o negócio não cresce. O negócio não cresce porque você não tem um bom produto. O negócio não cresce porque você está ofertando brownie, mas a pessoa não está comendo brownie. Ela está comendo uma outra coisa, sei lá, sabe Deus o que é aquilo. E ó, amor, e isso é tão importante que nós já pegamos alunos que usavam até fermento no brownie. Exatamente. Alunos que usavam, lógico, né, que existem receitas e receitas, mas se você for olhar, pessoal, a base do brownie, ele surgiu por causa da ausência de fermento. Da ausência do fermento. Isso, você tá entendendo? Como que as pessoas buscam referências e aí às vezes chegam uns haters aqui pra mim, vazios, que chegam e falam assim, como assim você não está usando achocolatado? Como assim você não está usando fermento? Ou seja, vai lá, estuda a história, busca a sua referência. Porque você, que às vezes você nem sabe que é um hater, mas questiona umas coisas, está faltando conhecimento. E às vezes o que complementa o seu conhecimento é simplesmente um teste. Tem gente que tem o dom, que tem o talento, só que se você não vai para lá e não executa, você não consegue colocar esse talento em prática para ele te dar naturalmente a resposta do que está faltando ou do que está em excesso. Então cuidado ao questionar. Você tem que questionar é a galera na internet que não te dá as dicas. A galera lá na internet, as fotos, os sites que não te dão as técnicas de execução. A gente está aqui no Instagram entregando um monte de técnica o tempo todo, um monte de dica, um monte de estratégia. E eu te mostro aqui uma coisa que é muito importante, amor, o resultado. Como não errar, presta atenção nisso. Como não errar no processo do brownie, na execução do brownie e garantir um brownie que é brownie. Busque por perfis que dominem o assunto. Vejam os resultados dessas receitas, o resultado desse fala-fala, o resultado da teoria desses perfis. Não adianta você entrar num perfil que fala assim, brownie da Juju. Você entra lá, tem brigadeiro, tem palha italiana, tem... Esse é um exemplo pra gente. É um exemplo, pode ser brownie do Pedro, sei lá, brownie da Jéssica. Só que você entra lá, tudo que você menos vê é brownie. Ou que você vê em pequena quantidade. Você vê pouquinho brownie, mas cara, o nome do perfil não é brownie, ele não deveria falar só sobre brownie, ou pelo menos 99% das vezes sobre brownie, é o que se espera. Só que aí você se apega àquele perfil, não sei por que diacho de motivo, e nem foto de brownie ele tem.
E às vezes é um perfil de receita, tá ali te entregando receita, dica, fazendo um monte de vídeo, gravando, mas cadê a foto do seu produto pronto? Muito mais do que o processo, muito mais não, tão importante quanto o processo é o resultado. Aqui no nosso perfil, por exemplo, você entra, por mais que tenha um monte de vídeo, também tem um monte de foto. Por quê? Porque eu quero que, além da receita, você chegue no resultado que eu chego, porque afinal é a minha receita. É por isso que quando a gente faz maratona, amor, a galera entra lá atrás de receita, só de receita, e não quer absorver o modo de preparo. É por isso que às vezes você vai lá no YouTube, você quer só receita anotada, você não quer o modo de preparo. Só que o que você não sabe é que é o modo de preparo, são as dicas, são as técnicas desse passo a passo que vai te levar a um brownie perfeito, a um ponto perfeito. Inclusive, você que está nos assistindo aqui, provavelmente confeiteiro ou não, me fala quantas receitas você pegou e executou e deu errado. Exato. Por quê? Porque você não tinha as dicas do modo de preparo. E assim, não é como um bolo, né, amor? Que um bolo a gente tem uma abundância de sabores, alguns têm as suas peculiaridades, mas de forma geral, existe uma base. Com a mesma base que eu faço um bolo de cenoura, eu faço um de laranja. Só que o brownie não, ele tem a complexidade e mais, cada receita, cada site pode te dar. Cada receita pode exigir uma técnica de preparo diferente. Então, quando você leva o brownie como um bolo e acha que pode pegar qualquer receita que o modo de execução vai ser o mesmo, é aí que você erra. É aí que tá o problema. E aí você não sabe assim, o que foi que eu errei? A receita que é ruim. Só que não, meu bem, a receita pode não ser ruim, pode ser a melhor. Só que se você não acompanhou o modo de preparo, não pegou as dicas do criador da receita, não absorveu o conhecimento do criador da receita, você pegou o assunto pela metade, pegou o bonde andando, amor. Sentou na janela, tá querendo absorver o ventinho da janela, mas você acabou de chegar. Então volta, dê ouvido, estude, pesquise, escute o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão ensinando, observe aquilo. E aí, exatamente o que eu tô falando, né, amor? Processo de estudar. Uma dica para você que está errando o ponto, que não sabe onde está errando, que não sabe onde consertar, às vezes não é nem no ponto, mas você não sabe o que está rolando, não está ficando igual a foto da Jéssica, por exemplo. Então calma, respira e vamos por partes. O nosso objetivo é fazer com que você venda um brownie, entregue um brownie, tenha feedback do seu cliente, para no longo prazo você se tornar referência na sua região. Para isso você precisa estudar o assunto. Da onde surgiu o brownie? Olha a informação que o Pedro acabou de trazer. O brownie surgiu de um preparo há muitos anos atrás, que era para ser um bolo. Ela esqueceu de colocar o fermento, não tinha mais tempo, os convidados estavam chegando, nasceu o brownie. Por que diabos eu vou atrás de uma receita que leva fermento? Não, mas você foge das bases. Você foge do conceito de brownie. Conceito da criação. A gente tem que dar... Existem várias histórias, né? Mas a que mais se escuta falar é essa que eu acabei de contar. Existem vários mitos, inclusive, né? E eu preciso dar ouvido para a base, de onde se criou, de onde surgiu aquilo. Se aquele produto sem fermento deu tão bom a ponto de se espalhar pelo mundo, por que eu vou mudar a base daquilo? Se fosse para colocar fermento, não seria um brownie, seria um bolo, porque foi assim que surgiu. Então, amor, tá aí a importância de estudar. Tá aí a importância de ir a fundo, vai na internet, adquire conhecimento, busque por vários perfis que fale sobre brownie e que não fale também de brownie. Porque como eu falo para vocês aqui, o tamanho da importância de ser o número 1. E o número 1 é aquele que se especializa em um produto, que domina um produto. A gente tende a não dar tanto ouvido quando uma pessoa fala sobre 5 coisas. Mas quando ela fala apenas sobre uma, você entende que ela domina o assunto. Exatamente. Você sabe que esse nu ali, eu sei que ali sabe tudo. Tô bebendo água da fonte. Exatamente. Então, na hora de buscar conhecimento, busque dos locais certos. Porque senão tá muito fácil também você chegar no resultado ruim se você tá buscando conhecimento de um lugar ruim. Então, seja criterioso se você quer jogar esse jogo. Depois você tem que executar, porque nem só de teoria dá-se a venda dos brownies. Exatamente. Dentro do curso Expert em Brownie, por exemplo, a gente tem um módulo inicial, que é o módulo 2, só para os nossos alunos executarem as receitas do brownie tradicional.
Antes dele entrar no módulo 3, que entra as variações de brownie, ele tem que passar por aulas teóricas e aulas práticas de um brownie tradicional. Por quê? Porque é ali que ele vai aprender o que é um brownie, qual o ponto do brownie, para onde ele pode brincar com o tempo de forno, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É ali que ele vai conhecer as bases e estruturas. É ali que ele vai executar e aprender dentro do nosso curso, né, porque está dentro do mesmo módulo, Exatamente. o estudo e a execução, a teoria e a prática. Não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. Quando isso acontece, é isso que acontece. Prática, replicar receita, sem teoria, sem conhecimento. E se você tem só conhecimento e não aplica, você não vai nunca saber de fato e comer e vender e etc. Então, estudo, execução. Uma vez que eu executo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso analisar, colocar aquilo à prova. E eu só consigo analisar com as bases do conhecimento, com as bases do teórico. Ou seja, estudou, executou, analisou os resultados. Dentro do curso é exatamente assim. Ele passa pela teórica, ele passa pela prática, e aí ele é forçado de forma positiva, obviamente, com o nosso suporte, com o nosso apoio, a analisar os próprios resultados diante de tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. Então, fulano, Pedro foi lá e me mandou foto do brownie dele hoje. Pedro, o que foi que você achou? Aonde você acha que acertou e aonde você acha que você errou? Muito mais do que eu dar uma resposta do que está certo e o que está errado, é ele me dizer o que está certo e o que está errado. O nosso processo cognitivo de aprendizagem, ele absorve e ele grava muito mais dessa forma, quando você se força para analisar e perceber o que foi certo e o que foi errado. Independente da sua resposta estar certa ou errada, mas quando você se força a descobrir, analisar o resultado, o que deu certo e o que deu errado, a gente tende a ter uma absorção maior desse conhecimento. Exatamente, muito mais aprofundado também. Muito mais, porque assim, o Pedro foi lá e me falou, Jéssica, eu acho que eu errei nisso. Se eu concordo com ele, se ele tá certo, ele não vai esquecer daquilo nunca mais. Ele já fixou aquilo. E naturalmente ele vai pensar, ah, foi isso aqui que eu fiz que me deu aquilo que a Jéssica concordou. Ou seja, quando ele errar, ele já tem o norte do, opa, eu errei por causa disso. E é isso que falta em você. É isso que falta em você, que além de estar errando, não tem o conhecimento, você não sabe como consertar. O que foi que eu fiz que causou uma bolha de ar no meu brownie? O que foi que eu fiz que causou aquele buraco lá no fundo do meu brownie? Você não sabe, porque te falta conhecimento. Uma vez que você analisa o resultado, você está procurando por saber se está certo ou errado. E você só consegue isso quando você sabe o que você tem que achar. E foi o que eu disse na primeira folha desse conteúdo. O que você tem que procurar? Por estrutura, por 3 camadas, por umidade, por cor intensa, pelo toque, pelo sabor que desmancha. Olha a quantidade de informação que eu já trouxe nesse vídeo. Quantidade de coisas para analisar. Isso, de pontos. E eu tô te dando, não são devaneios, né? São fatos, são pontos certos de análise. Coloquei 3 aqui para você. A estrutura, como eu falei, 3 estruturas. Te falei até a cor de cada uma delas. O aroma é outra coisa, gente. Os alunos falam muito sobre isso. Eu sei quando tá faltando 4 minutos para tirar meu brownie do forno. É quando a casa toma conta. É quando a casa toma conta, não. É quando o brownie, o aroma do brownie toma conta da casa inteira. Eu posso estar aonde for, ele já dominou tudo. Isso é uma referência. Opa, aqui eu sei que meu brownie já tá parando de ser cru, tá saindo do ponto de cru, tá começando a tomar estrutura. Mas espera aí, Jéssica, você está me dizendo que o aluno fala, quando a casa está invadida pelo aroma do brownie, faltam apenas 4 minutos. E você está me falando que ali ele está começando o processo de sair do cru? Eu estou dizendo para você que o processo tudo é muito rápido, essa dica que eu te dei. Às vezes você está errando por falta de minutos. Às vezes até por falta de segundos, então testa, vai lá mais 2 minutos, mais 3 minutos, mais 4 minutos e não, nossa, tá cru ainda, vou deixar lá mais 10 minutos. Passou do ponto, perdeu o brownie. E pro brownie, pessoal, isso é fundamental. É só uma questão, às vezes, de segundos que faz ele sair do ponto errado pro ponto certo. E sabe por que eu tô pensando aqui agora? Sabe por que eu acho que às vezes as pessoas erram? Porque o processo do bolo, ele permite isso. Se você faz um teste do palito no bolo e ele sai um pouquinho molhado, você pode botar mais 10 minutos. Por quê? Porque por mais que
6 minutos depois, ó, saiu molhado agora. Você vai lá e coloca mais 10 minutos. 6 minutos depois, antes dos 10. 6 minutos depois, o palito já tá seco. Só que se você deixar mais 4, seu bolo não passa do ponto. Seu bolo fica mais douradinho, seu bolo pode até não estar molhadinho, mas ele continua sendo um bolo. Ele não perde as características por você deixar um pouco a mais. Então, pra mim, tá aí que a galera erra. E no brownie é diferente, né? No brownie é diferente. No brownie, às vezes eu respondo assim pros alunos, ó, mais 60 segundos. Aí o cara, o quê? A Jéssica tá doida? 60 segundos? Eles vão lá e fazem o que eu falei e respondem pra mim. Uau, Jéssica, é literalmente 60 segundos. Porque se eu deixar 70, eu perco um pouquinho da umidade, eu perco... E o bolo não. O bolo te dá essa margem pra poder brincar sem muita dificuldade, amor. Essa é uma das grandes diferenças. Pro brownie, cada segundo faz diferença. Exato. Isso é o que te garante o ponto certo ou o ponto errado, né? Pessoal, quanto tempo eu demorei pra poder chegar nesse resultado do ponto certo? Vou falar a verdade para vocês, eu não demorei muito não, porque logo que eu entrei nesse jogo em 2019, e não se falava muito nisso, 2018 não se falava muito nisso, não tínhamos referências certas, mas eu fui muito exigente no começo, eu não aceitei qualquer coisa. Isso fez com que eu buscasse pelo pouco de informação que tinha na internet. E o pouco de informação estava onde? Estava no exterior, estava em blogs não brasileiros, estava em blogs internacionais. Isso fez com que eu já tivesse uma referência mais precisa do que as referências que vocês, infelizmente ou felizmente, têm hoje aqui dentro do nosso mercado. Talvez tenha sido por isso que a gente demorou muito menos tempo para chegar no ponto perfeito. E é exatamente toda a concentração de informação que eu busquei naquela época que eu concentro aqui no nosso Instagram para facilitar a sua jornada. Tá entregue, amor. Tudo entregue, 100%, sem dúvida. Sem dúvida, sem brownie cru, pelo amor de Deus. Exatamente. Sem permitir que o seu cliente fale que brownie é cru ou que brownie é um bolo, pelo amor de Deus, gente. E ó, pessoal, brownie, qual é o ponto correto do brownie? O ponto certo. O ponto certo. Qual que é o ponto correto? É o ponto certo. 3 estruturas. Grava isso que não tem erro. Te vejo no próximo episódio. Beijo.